A aula pública está de volta. Nesta segunda parte do programa, Reginaldo Nasser responde à questão da correspondente do site Opera Mundi em Israel. Olá, Reginaldo. Até agora, nenhum dos países envolvidos na Primavera Árabe conseguiu criar uma democracia estável. A Síria continua imersa em uma guerra civil sangrenta. A Tunísia, o Egito, a Líbia continuam enfrentando turbulências sérias. Minha pergunta é, o que você acha? Quais são as chances de que esses países possam criar uma democracia estável que, inclusive, separe o Estado da religião? Boa pergunta, aliás, é uma pergunta que volta e meia ela aparece, tem aparecido, né? Quase como eu diria, uma cobrança. Quer dizer, olha aí, fizeram uma grande movimentação, mobilizou, todo mundo aqui do lado ocidental e outros lugares estavam com esperança, e agora o que está acontecendo? Os militares voltam ao poder no Egito, a Síria está no meio de uma guerra civil com mais de 100 mil mortos, a Líbia também não vai bem, lugar melhorzinho é a Tunísia, enfim, a pergunta que por vezes coloca, será que houve a primavera? Essa é uma. A segunda é, ao discutir isso, e a religião? Né? Onde se insere o problema do Islã, a construção de um Estado laico, relacionando isso com democracia? Ora, para ser coerente com aquilo que eu coloquei na primeira parte para vocês, quando acontece isso, eu sou obrigado, não tem outra forma, de comparar. Eu acho que em qualquer lugar do mundo, antes de nós discutirmos efetivamente se a religião está no Estado ou não, né, isso se condicionou, e eu acho importante, não estou dizendo que não seja, mas se coloca como o primeiro ponto para se analisar as questões do chamado mundo árabe ou mundo islâmico. Eu diria que da mesma forma que outros lugares do mundo, ela é uma das questões. E justamente, por que não discutir a desigualdade? É interessante que se analisa o Hamas, o Hezbollah, a Irmandade Muçulmana, pelos atos, né, políticos que eles fazem. E acho importante. Mas se preocupa pouco em pensar por que eles têm popularidade. Porque são organizações religiosas, sim, mas que fazem caridade, que fazem seguridade social, coisa que o Estado não faz nesses países. Então, ao invés de perguntar, chegar no ponto final, que é a separação do Estado, é outro motivo. Qual o papel da religião nessa sociedade? Ora, me espanta muito também que nós, na América Latina, ainda temos uma experiência muito importante, uma parte da religião, na política. Que nos chamados estados laicos, como os Estados Unidos e mesmo o Brasil, a religião cada vez mais está presente nas discussões. As discussões sobre o aborto, sobre casamento gay, quer dizer, volta e meia nós estamos discutindo isso. Quer dizer, também não podemos cair nesse erro de que pensar que a religião está fora, né? Estamos caminhando para a democracia. Aliás, nós temos um exemplo empírico perfeito para mostrar o que não é. O Egito. Agora o Egito voltou com os militares ao poder, justamente dizendo que quem estava era a Irmandade Muçulmana, que era o Islã, etc. Que eu saiba, o Egito, se for para comparar, né, só vai perder para o Assad, que é também uma ditadura laica. É uma variável importante, mas não é a única, variável. Portanto, responder essa pergunta também é olhar para o mundo e ver os processos históricos que tiveram guerra civil. Outro dia eu respondi a um jornalista, eu falei, olha, não vamos ser... Óbvio que a gente não pode ficar contabilizando mortos para ver a gravidade. Eu acho que isso não tem cabimento. Mas, por vezes, nós somos obrigados a fazer isso. Por quê? Quer dizer, olha o caos da Síria. 100 mil mortos. Realmente é algo. Agora, tem um país aí, teve uma guerra civil, onde 1,5 milhão de pessoas foram mortas. O jornalista falou, mas que isso, professor? Não, onde que é isso? O nosso grande irmão do norte, os Estados Unidos, das guerras civis mais violentas da história. Que eu saiba, né, e alguns historiadores dizem isso, que a Revolução Francesa começou em 1789, foi parar só no século XX. Né? Então é interessante essa ideia, né, de medição, vamos dizer assim, do tempo, né, para as coisas acontecer, né, e da pressão que isso existe, né, em cima, né, do que está acontecendo agora. Quer dizer, as mobilizações começaram em janeiro
né? Dezembro de 2010, janeiro de 2011. Né? Quer dizer, com uma região altamente internacionalizada. O que quer dizer internacionalizada? Vamos despir essa palavra, essa conotação, em princípio, positiva. No caso, lá é negativa. Os militares no Egito recebem 1 bilhão e 300 milhões de dólares por ano dos Estados Unidos. Quer dizer, o PIB per capita da Líbia com o Gaddafi era 12 mil dólares, que a gente sabe, e a miséria crescente, portanto, nessa contabilidade do PIB, o que é? Um processo, né, de investimento internacional, né, porque essa é outra coisa, o petróleo, fica essa ideia, o petróleo da Líbia, o petróleo da Arábia Saudita, o petróleo do Irã, não, o petróleo é extraído lá. Todos nós sabemos que quem ofere muito mais lucros e dividendos com isso são o quê? As empresas, que estão, aliás, essas empresas de petróleo, né, se for comparar, tem PIB maior do que os estados. Por que nós não olhamos como nós olhamos o resto do mundo, como elites? Ora, tem uma elite no mundo árabe, né, que aceita isso que eu estou dizendo. Aceita e estimula para dizer que a sociedade é dividida entre grupos tribais. O Gaddafi fazia questão de receber os chefes de Estado na sua barraca, na sua cabaninha, para os caras tirar foto e divulgar no mundo que era tribo. Olha que o filho do Gaddafi estudava na London School, o Gaddafi tinha um time de futebol na Itália, né? Toda a elite estudando fora do país e, ao mesmo tempo, reivindicando essa imagem da tribo. Mesma coisa agora do Assad. Quer dizer, há uma indução, né, para que esses grupos étnicos entrem em guerra. Porque, com essa percepção do caos, só o Salvador pode aparecer como Assad, que é o que está acontecendo agora. Né? Os Estados Unidos e a Inglaterra já estão achando melhor o Assad do que qualquer tipo de mobilização que não se saiba onde vai dar. Nós começamos, em qualquer lugar do mundo, mobilizações que não se sabe as consequências. É verdade, eu prefiro. Eu pergunto a vocês, é melhor viver, né, num tipo de sociedade, de mobilização, de debate, de discussão, né, como essa que aparece o improvável, ou numa que nós vamos ter a paz dos cemitérios? Aí é uma questão de escolha, e as pessoas são livres para escolher. Daqui a pouco, Reginaldo Nasser responde às dúvidas do público sobre o Oriente Médio.